Para muitas pessoas, empreender é uma opção, mas para a grande maioria é a única opção. Com R$ 5 dá para empreender? Sim. Roda a vinheta. E aí galera do YouTube, galera que tá me seguindo, hoje nós estamos aqui numa noite de pizza, né? Pizza é uma coisa muito boa, né? A maioria gosta. O nosso canal é sobre confeitaria, mas eu tive um começo na pizza que foi surpreendente e hoje eu tô aqui para compartilhar essa história com vocês. Eu sou o chefe Lucas Pivisan, esse daqui é o meu pai, o Márcio Pivisan, o cara que começou a vida com pizza com R$ 5, gente. Foi um negócio estupendão, não é? Sim. E hoje, gente, o vídeo tá tão legal que enquanto a gente conta a história de como isso foi possível, a gente vai fazer uma pizza com essa trilha sonora maravilhosa italiana para puxar mesmo o clima de festa, porque a gente conseguiu vencer, é ou não é? Opa! Vamos lá então. Gente, ó, aqui a gente tem a massa nossa já tá pronta, então se você quer anotar a receitinha da massa, aquela massa tradicional italiana basiquinha, a gente usou nessa receita aqui, gente, 500 gramas de trigo, 500 gramas de farinha de trigo, a gente colocou 10 gramas de fermento seco, a gente colocou 300 ml de água morna e eu coloquei 15 gramas de sal. Então você vai pegar o teu fermento seco, vai colocar na água, vai deixar dar uma dissolvidinha, vai colocar o sal no trigo e vai colocar essa água com o fermento no trigo e vai bater muito bem. Ou você bate numa planetária, ou você sova. Então essa é a nossa massa, ela já está fermentando e agora a gente vai começar a nossa história. O Márcio aqui, o meu pai, ele começou um processo. Márcio, conta pra gente um pouquinho, né? Márcio, não vou chamar ele de Márcio, né, gente? Vou chamar de pai, né? É o meu pai querido aqui, tá gravando um vídeo comigo hoje porque é uma inspiração pra mim. Foi a primeira inspiração que eu tive, né? E eu acho que é válido e eu quero ter esse vídeo guardado no YouTube com vocês pro resto da minha vida. Amém. Márcio, pai, o que levou você, que situação que levou você a começar, ter que começar o empreendimento no ramo da gastronomia? Bom, a gente tinha uma empresa em São Paulo e essa empresa ela não estava dando certo o resultado que precisava. Nós nos mudamos de cidade, viemos aqui para o Paraná e quando chegou aqui, a gente veio com essa empresa para cá, acabou não dando certo também a parceria que a gente havia feito e por essa razão a gente acabou perdendo tudo. O pessoal que a gente fez a parceria não agiu como devia agir, como dizia meu pai antigamente, no fio do bigode. E acabamos perdendo tudo. A gente não trouxe quase nada de São Paulo e nesse período você e a Suzy, né, nós temos um casal de filhos, era desse tamanho, pequenos. O Lucas tinha 13 anos, a Suzy tinha 11 e uma situação bem difícil porque a gente veio de São Paulo já sem reservas financeiras nenhuma. E defina para o pessoal tudo. Quando a gente fala assim, porque tem gente que fala assim, eu perdi tudo, mas a pessoa ainda tem uns 500 mil na conta, né? Agora defina para eles o que é perdeu tudo. Não, perdeu tudo é você vir de São Paulo para cá e falar assim para ele: Lucas, não me peça nada no meio do caminho. Aí o pessoal que trouxe a gente, né? A gente veio no carro do pessoal que a gente havia feito a parceria e eles entravam no restaurante, comiam um lanche e nós... Quietinho. Mudo. Não temos dinheiro para nada. Chegamos aqui na cidade sem nada, somente com os maquinários que a gente tinha, as ferramentas e os clientes. A intenção nossa era fazer com que essa empresa ela revivesse, crescesse para a gente retornar para São Paulo. Só que acabou não trazendo o resultado que a gente esperava aqui. E com 4 meses acabamos perdendo
O resto que tinha. O restante que tinha. Nós não trouxemos praticamente móveis nenhum de São Paulo, né? Viemos apenas com a nossa cama de casal e uma beliche de vocês, uma estante e uma geladeira velha e um fogão velho que era da empresa para os funcionários fazerem o seu cafezinho na hora do lanche. Na hora da boia. Márcio, segura um pouquinho, pai. Vou chamar ele de pai, tá, gente? Então, assim, ó, todo mundo já viu que o nome dele é Márcio, né? Então, pai, antes da gente continuar, a gente vai fazer o molho da nossa pizza. É um molho italiano, gente, muito joia, certo? Eu peguei com um colega meu que eu fiz no Instagram. O cara tem uma pizzaria em Roma. Então, esse molho aqui é uma coisa fina mesmo. Pai, você consegue pegar pra mim açúcar? Gente, o que nós vamos fazer aqui nessa receita? Aqui eu tenho uma panela, eu vou colocar azeite de oliva nessa panela. Então, golinho de azeite de oliva. Nós vamos picar uma cebola, ó, tá vendo? Uma cebola pequenininha. Vou dar uma picadinha, deixa eu já ligar aqui o fogo. Gente, fica à vontade para sentir o cheiro aí, né? Fica à vontade para sentir o cheiro. Aqui então nossa cebola descascada. Vou dar uma picadinha aqui na minha cebola. Vai ser aquele molho fenomenal. A gente entende que a história, por mais que seja penosa, quando acaba em pizza o negócio fica bom, não é? Tem que acabar em pizza, pelo menos é esse o lema que a gente foi o objetivo, né? Tem que acabar em pizza. Gente, a gente vai continuar contando aqui pra vocês, certo? Eu quero que vocês vão olhando. Enquanto essa cebola refoga aqui, o que eu vou fazer? Vamos continuar a nossa história. Então, a gente estava onde, pai? É na parte que a gente começa a perder tudo. Começa a perder tudo. Como não deu certo essa parceria, infelizmente o nosso sócio... Você já tinha trabalhado com comida antes? De forma alguma. Eu não sabia. Eu sabia mexer com panela, alguma coisa na cozinha, mas nada de especial. Essa não é história, gente. Essa cebola tá me fazendo chorar. Continua. Monstro não chora. Esse sócio falou para mim assim: você não tem direito a nada porque tudo que você trouxe está no nosso nome. Então, o que acabou acontecendo é que eu saí daquela empresa com uma mão na frente e outra atrás. Do que era a empresa? Era uma empresa de ferragens. A gente fazia produtos para móveis. E o que aconteceu, ferragens para utilização nos móveis. E o que aconteceu foi que a casa que a gente morava era uma casa alugada do pai desse sócio, dessa parceria que a gente havia feito. Então começaram a boicotar água e luz ali para a gente sair da casa. Uma situação complicada. Uma situação complicada. Passados uns 15 dias, 20 dias aproximadamente que a gente saiu da casa, que a gente saiu da empresa, a gente foi dar uma volta, assim, não sei se você se lembra, a gente foi num parque aqui próximo, de manhã filmamos vocês brincando, vocês eram crianças, e à tarde a gente... Infância é uma beleza, né? A gente não presta atenção no que está acontecendo, né? À tarde a gente foi para o centro da cidade para dar uma espairecida. Quando a gente chegou em casa, tinha perdido tudo, porque entraram em casa e roubaram tudo que a gente tinha de eletrônicos. Ó, então vocês vejam, gente, a gente já não tinha muita coisa. O pouco que a gente tinha, uma parte ficou na empresa porque tomaram da gente. E o resto do quase nada que sobrou, a gente foi assaltado. Então, quando a gente fala assim, né, perdemos tudo, é o sentido literal da palavra, tá? A gente perdeu tudo mesmo, sabe? Era um dinheiro que a gente tinha intenção de vender aqueles objetos que foram roubados para que a gente pudesse
levantar um recurso, né? Entrar na justiça de alguma forma para a gente poder reaver aquilo que a gente havia perdido, que tinha sido tirado de nós. Enfim, ficamos numa situação muito grave, os alimentos foram acabando, as reservas que a gente tinha, e chegou um momento que eu estava em casa chorando demais. Isso daí durou uns 20 dias, eu chorava muito, sem saber o que ia acontecer, a gente com os filhos pequenos. Sozinhos, né? Sozinhos numa cidade sem parentes, sem amigos. Ó, segura um pouquinho. Pessoal, refogou a nossa cebola bem refogadinha, eu vou colocar um pouco de açúcar. Açúcar, minha gente. Açúcar aqui é o segredo. Esse açúcar aqui, ó, eu vou dar uma mexidinha, ele vai começar a querer dar uma caramelada aqui na nossa cebola. Feito isso, o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui vinho tinto seco, e eu vou colocar um tanto desse vinho aqui. Enquanto a nossa história continua, a gente vai, esse vinho aqui ele vai reduzir. A hora que esse vinho reduzir, a gente entra com um molho de tomate pra gente fazer aquele molho, ó, supimpa da nossa pizza. Pode continuar. Hoje a gente conta essa história com uma certa alegria, né? Como disse o Lucas, tudo terminou em pizza. A gente venceu. A gente quer ensinar, aliás, o motivo da gente contar essa história é justamente para mostrar para você que está em casa que tem solução, né? Tem solução. Que a gente consegue virar, né? E a gente está aqui para mostrar para vocês como a gente virou e como você vai virar essa história também, se é por isso que você está passando exatamente nesse momento. Que ano que aconteceu essa história? Isso foi no ano de 2001. 2001, gente. Grava essa data. Aproximadamente nesse mesmo período que nós estamos aqui. Em 2001. A gente já não tinha mais nada, o alimento estava acabando dentro de casa. A casa que a gente morava tinha sala, um degrau que descia para a cozinha. Eu sentava naquele degrau que descia para a cozinha e eu chorava demais. E aí eu olhava para a pia, que era o único lugar onde a gente guardava os alimentos, porque a gente não tinha armário. E eu falava assim: Deus, eu vou comer esse alimento junto com a minha família e vou morrer, porque eu não consigo emprego, né? A gente não tinha mais recursos, não tinha em quem buscar ajuda, não tinha, o nosso nome estava com restrição e a gente não tinha possibilidade de fazer qualquer tipo de financiamento, de empréstimo. Então assim, a gente estava de mão amarrada, né? Como eu disse. Não tinha de onde tirar dinheiro, não tinha o que vender, não tinha emprego, não tinha um empréstimo, nós estávamos sozinhos em Guarapuava, sem parentes, sem conhecer ninguém, completamente. Eu acho que a única pessoa que eu vi na TV até hoje um pouco melhor do que a gente é o Largados e Pelados do Discovery. A gente pelo menos tinha faca, tinha como acender o fogo. Mais ou menos isso. Eram poucos os objetos que a gente tinha para se manter e alimentos que a gente tinha para se manter. Então chegou um momento que nesse momento que eu estava sentado nesse degrauzinho da sala para a cozinha, eu ouvi uma voz assim audível falando no meu ouvido: faz pizza. E aí eu falei para minha esposa: fazer pizza? Você falou comigo? Ela falou: não falei com você. E novamente veio essa voz no meu ouvido: faz pizza. Eu falei para minha esposa assim: se você não falou comigo, foi Deus que falou comigo. Pai, vai picando a calabresa. Vamos lá. Pica, a gente vai fazer a calabresa, gente, grosso modo, então pode picar bem rústica assim, picadão, pedaços grandes, desuniformes, é assim que a gente chega na pizza mais próxima que a gente vai fazer hoje aqui da Itália. Vamos lá. E nesse período que a gente estava desempregado, não tinha quem que sustentasse a gente. Quando eu ouvi essa voz, eu falei: fazer pizza como? Nunca tinha feito. Nunca pensei. Naquela época não tinha YouTube, não tinha YouTube, e a internet tinha, mas era somente quem tinha muito dinheiro para poder ter esse privilégio na sua casa.
A gente não tinha nem telefone, nem celular. Não tinha nem o Orkut ainda. Não tinha nem Orkut. Nossa. Eu não tinha nem livro de receita para falar assim, vou pegar uma receita emprestada. E eu falei, Deus, se o Senhor me deu a ideia, o Senhor me ensina, me inspire a fazer a pizza, porque eu não sei mexer com nada disso daí. E eu lembro que a gente pegou os 5 reais que a gente tinha na mão e eu falei para minha esposa, nós vamos fazer esse investimento de 5 reais. Era a única coisa que tinha no bolso, né? A única coisa, tinha um pouco Era de assim, farinha. gente, ou ele fazia e dava certo, ou perdia o único cincão que tinha. Não tinha outra opção. Se perdesse o único cincão, o que ia fazer? A gente ia comer a pizza, sei lá que tipo de pizza ia sair, comer e de repente morrer, sei lá, porque não tinha mais saída. A gente não tinha outro tipo de saída. Eu não sairia para roubar, porque não era o princípio que a gente tinha adotado na nossa vida. Sim. Então com aqueles 5 reais, eu fui ao mercado, comprei um pouco de calabresa, eu não me lembro quanto que foi que eu comprei, eu sei que eu comprei calabresa e queijo. Com aqueles 5 reais na época de 2001 ainda você conseguia comprar alguma coisa, né? Hoje só dá para comprar o pão. Comprei uma latinha pequena de molho, massa de tomate, não foi nem molho pronto. Era o extrato. Era extratinho de tomate. E fui na casa de embalagens e comprei 5 caixas de pizza. Eu falei assim, daquela de 30 centímetros. E eu falei assim, o material que eu tenho, Deus, tem que dar para fazer esses 5 discos de pizza. Eu não sei quanto que cobram por aí, vou cobrar 4 reais cada pizza. E depois eu fui ver, tava de bom tamanho os 4 reais. Só que 4 reais vendia-se uma pizza para quem sabia fazer. E eu não sabia fazer. É um detalhe, né? Era um detalhe. A gente não sabia nada, não tinha receita. Eu comprei esse material, voltei para casa, era uma parte da tarde, e eu falei para minha esposa assim, vamos ver o que dá aqui. Peguei 1 quilo de farinha que tinha, era o único quilo de farinha que tinha, peguei um pouco de açúcar, um pouco de sal, fui na casa do vizinho, pedi emprestado o fermento, me deu um pouquinho de fermento, eu não sabia quanto que colocava de fermento, quanto que colocava de açúcar, quanto que colocava de sal, se é que ia tudo isso daí na massa, quanto que colocava de azeite ou de Era óleo. uma coisa que imaginava que pudesse ter, né? Eu mais ou menos fui fazendo assim, colocando ingrediente, misturando tudo e vamos ver o que dá. E consegui com aquele 1 quilo fazer os 5 discos de pizza. Então, Que eu precisava. você está me dizendo que é possível começar com 5 reais. É possível começar com 5 reais. Exatamente. Então, ó pessoal, 5 reais, hein? Naquela época. Naquela 5 reais. época. Hoje deve mais ou menos Uns 25, 30? uns 20 reais. Uns 20 reais. Atualizado para os dias de Atualizado hoje, para os dias atuais. 20 reais. Ok. Fiz aqueles 5 discos, agora vamos para o recheio. Peguei aquela latinha pequena de extrato de tomate e aí coloquei, eu tinha 1/4 de cebola, era o último 1/4 de cebola, fizemos um molho, não esse molho gostoso que você está fazendo aqui, né? Era um Colocamos molho da uma época. pitada de sal, colocamos e conseguimos fazer o molho. Aí recheei a pizza como tinha que ser, não ficou uma pizza caprichada, até porque, como eu disse, com 5 reais não era possível comprar tanta coisa assim, né? Precisava rechear os 5 discos de pizza. E eu falei assim, Deus, se o Senhor me deu essa ideia, eu tenho que sustentar a minha casa. Sim. Em 10 minutos eu tenho que vender, porque se eu não vender, nós vamos comer a pizza e nós vamos morrer. Foi essa a fala que eu fiz para Deus. Em 10 minutos eu vou vender essas pizzas. E eu saí determinado a vender. Nós fomos na casa do vizinho da frente, a gente não conhecia vizinhos nenhum, a gente não tinha intimidade com nenhum vizinho. Batemos, vendi 2 pizzas na casa dele. Isso foi no período da tarde, era mais ou menos
Eu gastei 4 horas para fazer 5 discos de pizza, de rechear. E era mais ou menos umas 6h30, mais ou menos, quando a gente saiu. A hora que o povo está chegando no serviço. Certo. E eu fui lá estrategicamente, né? A hora que o pessoal está com a barriga vazia, quer tomar um lanche da tarde. Era uma sexta-feira. Sexta-feira é o dia que o pessoal gosta de comer uma pizzazinha. E eu ofereci a pizza para ele, ele comprou 2. Fui no vizinho do lado, ele comprou mais 2. Virei a esquina, o vizinho da esquina Comprou a última. Comprou a última. Em 8 minutos eu vendi as 5 pizzas a R$4 cada uma, agora eu já tinha R$20 no bolso. Tinha alguma divulgação? Nenhuma. Tinha internet para divulgar? Não tinha internet, não tinha mídia social, não tinha panfleto, não tinha. Foi na boca, foi na coragem, foi na disposição que Deus nos Foi deu. aquele negócio raiz mesmo, sabe? Quando você tá precisando mesmo de dinheiro, e garanto que a maioria de vocês que estão assistindo a gente já passou alguma situação parecida na vida, onde precisou e teve que se coçar para o negócio acontecer, porque senão não ia acontecer. No dia seguinte eu falei assim, opa, é um negócio que vai dar certo. Porque se você não tiver convicção daquilo que você está fazendo... Ó gente, manjericão fresquinho no nosso molho aqui, ó. Aquela coisa maravilhosa. Vou pegar as folhas e vou colocar aqui e depois eu vou temperar com sal. Você tem que ter convicção quando você sai. Existe um ditado popular que fala, o não você já tem. Exatamente. Mas uma coisa é você falar assim, o não eu já tenho, outra coisa é eu falar, eu tenho sim. E eu saí com esse sim no meu coração. Eu peguei aqueles R$20, no dia seguinte eu poderia fazer uma pré-compra para a nossa casa, para abastecer a nossa casa, mas eu utilizei aqueles R$20 como semente para a nossa vida, para a nossa família. E eu peguei aqueles R$20, fui e comprei novamente o material que precisava, agora um pouquinho mais, e daqueles R$20 eu consegui agora fazer 12 pizzas. Então você veja, gente, isso aí é um ponto importante, porque ontem eu estava dando aula aqui para uma turma de confeitaria e eu estava explicando assim, às vezes o que acontece? Tem pessoas que têm receitas maravilhosas, mas ela não tem noção administrativa e de empreendedorismo nenhuma. E às vezes a gente encontra pessoas que têm uma noção empreendedora muito boa, mas não sabe fazer exatamente nada. Qual que é a pessoa que mais tem chance de conseguir reverter a situação? Aquela que tem um monte de receita boa ou aquela pessoa que tem o conhecimento empreendedor, na sua opinião? Conhecimento empreendedor. Conhecimento empreendedor, gente, é o segredo. A gente sempre fala a gente não dá, no nosso ramo da confeitaria, a gente não dá importância para isso. A gente fica brigando pela melhor receita de brigadeiro, a gente briga pela melhor receita de bolo, a gente entra em grupos do Facebook, aquela concorrência, aquela competição, mas a gente vê pouco confeiteiro se interessando assim, como que eu vendo? Porque isso daqui, gente, que aconteceu com meu pai, não é uma questão assim, uma coisa que aconteceu do nada. Que ele não sabia, a gente está explicando aqui, a gente não sabia fazer pizza, ele não sabia. Ele estava numa cidade estranha, ele estava sem dinheiro, tinha sido assaltado, estava completamente desabilitado, com o emocional dele abalado, né? Hoje eu sou pai, hoje eu sei o que é. Eu já passei por situações de o meu filho menor eu ter que dar água com Toddy, porque eu não tinha dinheiro para o leite. Quando eu cheguei nesse ponto, eu entendi essa situação que o meu pai está contando hoje. Que na época, às vezes eu até taxava ele, falava assim, poxa, meu pai não tem dinheiro, meu pai é um falido, meu pai não quer me dar as coisas. Mas quando eu virei pai, garanto que vocês estão assistindo, tem pais, tem mães nos assistindo, isso daí mexeu comigo, né? Entender toda a situação, parece que voltei naquele tempo, de 2001, e eu revi o desespero dele como pai fazendo. Só que o que ajudou ele? Foi ter uma boa receita de pizza? Não. Uma boa receita de molho?
Foi ter um conhecimento empreendedor. Foi ter um conhecimento empreendedor, ou seja, ele sabia que postura que ele deveria tomar para ele conseguir reverter a situação. E isso foi essa é a receita, né, que o nosso canal tenta trazer para vocês. Mais do que uma receita de pizza, mais do que uma receita de brigadeiro, mais do que aquela receita mais louca que você quer desenvolver. A verdadeira receita, gente, é você saber empreender, você saber vender. E a gente está falando aqui, você vê, ele vendeu em 8 minutos 5 pizzas que ele nunca tinha feito na vida, nunca tinha feito, sem mídia social, sem nada, só... Senhor, aceita uma pizza? Então, vejam só como é que é, porque aqui ele vai mostrar pra gente que em um ano, né, praticamente um ano e meio, depois desse fato dos R$5, ele conseguiu chegar a quase R$2.000 de faturamento líquido. R$2.000 em 2001, 2002 é quanto hoje mais ou menos? Uns 7 mil. Uns 7 mil. Atualizado daria mais ou menos isso. Eu creio que entre 5 e 7 mil, alguma coisa nisso a gente trazendo para os dias atuais. Então foi realmente um passo muito grande. E vocês veem que ele falou o quê? O dinheiro que ele tirou da venda dessas 5 primeiras pizzas, ele comeu tudo. A gente estava precisando de muita coisa, tava ou não tava? Nada. Mas não tinha nada. E não comemos nada. Ele não pegou nenhuma pizza pra gente. E ele também não pegou o lucro e torrou tudo com a gente. O que ele fez? Reinvestiu. Esse é um erro que é um clássico. Muita gente erra nesse ponto porque não reinveste. O confeiteiro, ele pega esse azeite que ele comprou por 5, ele vende por 10. Aí ele segura os R$5 e aquele lucro de R$5, geralmente ele gasta em casa. Ele não reinveste. Então, reinvestimento é um dos pontos que a gente vai dar sequência aqui. Pode continuar contando. Ele fez aquelas 12 pizzas. No dia seguinte, a minha filha era pequena, saiu com um rapaz, um senhor que veio com a gente de São Paulo. Na época ele trabalhava com a gente. Era funcionário da empresa? Era funcionário nosso da empresa. Ó, pode picar uma cebolinha que eu vou fazer ele chorar também, entendeu? Não é só eu que vou chorar. Desta vez ele também vai. Esse funcionário veio junto com a gente e ele tinha uma casa próximo de onde a gente morava. E ele falou: seu Márcio, eu quero te ajudar. Eu quero ajudar você a vender. Ele estava caindo uma chuva torrencial na hora do almoço. E esse funcionário, ele falou para mim assim: eu saio para vender a pizza para você. E ele saiu com um guarda-chuva e a minha filha pequena. Nossa, eu lembro dessa cena. Com uma sacolinha, com 12 pizzas dentro. Tô começando a chorar. É a história, gente. E a cebola também não está ajudando. Cebola não está ajudando. Ele saiu com esses 12 discos de pizza, 12 caixas de pizza, e ele retornou em 1 hora com 12 pizzas vendidas. E essas 12 pizzas vendidas deu o resultado para a gente iniciar o nosso projeto. Deixa eu chorar um pouco aqui para você. É muita emoção, assim, sabe, envolvida. Esses R$12, essas 12 pizzas vendidas deu então o start para a gente começar a trabalhar com essas pizzas. Eu trouxe de São Paulo na época um carrinho de churrasquinho, de espetinho. Ele era um carrinho de inox e tinha um baú embaixo. Então o que a gente fazia? Morava num bairro e começamos a atender esse bairro. Então a gente produzia as pizzas, colocava embaixo desse baú e ia empurrando esse carrinho pela rua, batendo de porta em porta e oferecendo essas pizzas. O Lucas e a Suzy, eles iam cada um do lado da rua. A gente era criança, na época a gente ainda se divertia. Você vê, como criança tem uma alma, né, diferente.
A gente se divertia porque a gente apostava a competição quem vendia mais. Exatamente. Então a gente tinha que nem uns esganifados vendendo. Sempre na vontade de o prêmio ser uma pizza. O prêmio era uma pizza, gente. Essa cebola tá matando, cara. Vamos lá. Por um ano e meio, um ano mais ou menos, a gente pegamos um outro bairro distante da nossa casa, mais ou menos 3 quilômetros, e depois um outro bairro também distante 3 quilômetros, um no posto do outro, e íamos empurrando esse carrinho todo final de tarde, no final de tarde de quinta, sexta e sábado, a gente saía com o carrinho cheio para que a gente pudesse oferecer Era em uma torno de clientela. quantas pizzas? Umas 40? 50 pizzas. 50 pizzas. 50 Nossa, pizzas a gente bem. fazia. A nossa produção começou, a produção dele, sozinho na primeira, foram 5. Quanto tempo mais ou menos demorou pra gente já chegar nas 50 pizzas? Demorou em média 5 meses mais ou menos. Uma média de 5 meses, nem isso, foram 3 meses. Porque aí, quando a gente viu que era interessante esse projeto, então nós já pensamos, qual um bairro, é tipo assim um bairro residencial. A gente está falando de Guarapuava, gente. Guarapuava, no Paraná. É onde a gente está hoje e é onde essa história aconteceu, tá? Esse tipo de bairro que as casas são todas iguais, então tem 2 bairros aqui, a gente se favoreceu desses bairros porque eram tudo casas próximas uma da outra, tudo iguais, então a renda mais ou menos de cada morador era praticamente a mesma, né? Porque quem tinha possibilidade de morar naquele bairro mais ou menos teria a mesma possibilidade de renda. Pelo menos era isso que passava na nossa cabeça e deu certo. Então a gente começou a ir trabalhando nesses bairros. Eram 2 bairros que a gente começou a trabalhar aqui. E as coisas começaram a dar certo, começaram a dar certo, mas era assim. Ó, quando começa a dar certo, merece uma pizza? Opa. Então vamos começar aqui, a montar a nossa pizza, gente. A gente vai montar 2 pizzas enquanto essa história acontece. A primeira é a napolitana, é a primeira da primeira, né? Então a gente vai pegar aqui uma massa e enquanto ele conta, eu vou tentar montar aqui uma pizza napolitana, né? A nossa família é assim, gente. Quando a gente comemora, é com pizza, né? A gente vem e não é assim pizza comprada. A gente gosta da gente fazer a nossa, né? A gente gosta de se meter a fazer a própria pizza. Pode continuar. O Lucas, ele estudava junto com a minha filha num colégio público, aí a gente resolveu, aliás, quando a gente estava ainda com a empresa, a gente colocou eles num colégio adventista. E a situação complicou, não podemos mais pagar. E eu ia lá e conversava com o diretor, ele falava, não, deixa eles aqui, depois você acerta, deixa aqui, a dívida foi acumulando. Então chegou um momento que quando a gente começou a fazer as pizzas, e a gente viu que começou a dar certo, vamos agora negociar com a escola. E uma das formas que a gente entendeu que podia negociar com a escola era fazer para a cantina as pizzas, as mini pizzas. Então a gente ia lá, abatia do que a gente entregava lá na cantina diariamente, a gente abatia o valor que estava devendo. Para vocês terem noção, gente, nessa época, no grupo do Telegram, tem um grupo lá que chama Galera 180. Nesse grupo a gente já tem confeiteiros e padeiros que são aspirantes a empreendedor, que já estão seguindo a gente lá no Telegram. E essas pessoas, eu estava comentando com eles que justamente nessa época não tinha o que comer mesmo em casa. A gente estava naquele processo de venda de pizza, de reinvestimento, de venda. E por mais que a gente, eu já tinha ali meus 13, 14 anos, então eu já tinha noção de que a coisa não estava como deveria. E eu estava contando no grupo que eu brincava perto do lixo da cantina. Porque às vezes tinha um ou outro que comia um pedaço de salgado no recreio e jogava fora, e eu ficava de olho. Quando eu tocava o sinal para entrar para a sala, que esvaziava o pátio, eu olhava se não tinha ninguém, eu pegava esse salgado do lixo, comia, corria para o banheiro, engolia quase que rápido para encher a barriga
e dá tempo de correr para a sala antes da professora chamar a atenção porque eu entrei atrasado. Então eu tive que fazer isso no começo e depois eu comecei a ir de tarde no colégio e eu estudava de manhã, né? A gente estudava de manhã na época. Eu comecei a ir de tarde, eu ajudava a tia da limpeza, a varrer um pátio, alguma coisa assim, e ela me dava um salgadinho e um refrigerante. Então era uma situação que a gente estava nessa época que era tenso mesmo, não era uma coisa assim qualquer. Para vocês terem uma ideia, esse pessoal que veio de São Paulo com a gente, esse casal, ele tanto nos ajudou a vender, a sair para venda, que nós moramos 4 meses com eles. Ele cedeu um quarto da casa emprestado para que a gente pudesse se mudar para lá. Então, para vocês terem uma ideia, de tudo que a gente tinha, cabia num quarto de 3 por 2,5. Era tudo que a gente tinha. E moramos com eles 4 meses até que pudéssemos ter então uma casa onde a gente pudesse morar novamente, né? Uma casa nossa, uma casa alugada, mas que a gente pudesse ter a nossa intimidade. Então foi nesse período assim que a gente começou a perceber que o negócio estava dando certo. E então veio um pensamento: poxa, se nas cantinas está dando resultado, eu vou fazer assim, eu vou chamar a turma de formandos, que todo formando ele precisa ele precisa de ter um recurso no final do ano para fazer sua festa de formatura, aonde que eles vão passear de repente. E aí eu chamei essa turma de formando em um dos colégios e propus para eles, falei assim: vocês podem me ajudar? Eu falei bem assim: vocês podem me ajudar? Eu estou com um projeto para ajudar vocês também. Vocês vendem durante 30 dias, 23 dias, vocês vendem a pizza. Quando faltar uma semana para eu entregar, aí eu pego esse dinheiro da pizza, a metade, eu produzo para vocês, na outra semana vocês me pagam, a outra metade eu entrego. Pode ser? Fizemos um teste no primeiro colégio. Então essa turma de formandos, fizeram lá os ticketzinhos de venda, o Vale Pizza, e começaram a vender. E para minha surpresa, foram 250 pizzas. Agora você veja, gente, que interessante. Eu vou fazer só um corte aqui para fazer um apelo. Gente, a pizza tem que ter molho. Tem que ter molho. A pizza tem que ter molho, entendeu? Então eu vou fazer um apelo aqui. Se você que está me assistindo tem uma pizzaria, por favor, capricha no molho, meu querido. Todo mundo gosta de uma pizza assim, ó, com bastante molho. Então, se você está assistindo e tem pizzaria, ou se você está assistindo e gosta de pizza com molho, coloca aí no comentário, #EuAmoMolho. Então, gente, vocês vejam aqui, ó. Qual que foi a sacada do meu pai na época? Ele ofereceu um produto, certo? O produto dele, o que era? A pizza. Isso. Mas ele não chegou lá e falou assim: gente, eu tenho pizza para vender para vocês. O que ele fez? Ele tentou entender o problema que existia na época, que era o quê? Arrecadação de dinheiro para a formatura, e ele ofereceu uma solução. Ele ofereceu um modo de pagamento diferente, ele ofereceu um produto diferenciado para ajudar a turma. Vocês vejam que ele mesmo falou: eu ofereci uma alternativa para ajudar a turma. Então, quando é diferente você chegar e falar assim: viu, eu quero te vender essa pizza. É diferente de eu chegar e falar assim: viu, o que você precisa? O que você precisa? E eu vou te ajudar. Como? Através dessa pizza. Então, gente, veja que por todo esse caminho, esse percurso que a gente passou, que não foi fácil, ele teve sempre a percepção empreendedora para conseguir reverter a situação. Então, vejam que isso é um ponto muito positivo. Pode continuar. Ó, gente, a nossa pizza aqui, eu já coloquei o molho, já coloquei a mussarela. Na Itália, a pizza, eu me surpreendi, porque a pizza mais famosa deles é a pizza rossa, que é uma pizza rosa, que ela é só massa e molho.
E eu fiquei pensando assim, poxa, será que massa e molho? E realmente eles dão muito valor para massa e muito valor para o molho. Então, por isso que eu falei, se você é dono de pizzaria, quer um diferencial, faz um molho exclusivo, capricha nele, porque com certeza vai te destacar. Aqui eu só vou pôr o manjericão fresco agora e essa primeira vai pro forno. Pode continuar. Então você veja a estratégia. Eu não trabalhei com o meu dinheiro, eu trabalhei com o dinheiro deles. Quando dava lá o tempo necessário, eu ia lá e pegava metade do valor. Com essa metade do valor, eu comprava todo o material necessário. Aí era assim, eu e o Lucas começava a produzir na segunda-feira e ia até quinta-feira produzindo massa de pizza. A gente chegou a emprestar um forno de uma vizinha, né? Isso. A gente ia produzindo pizza ali, o disco da pizza. Produzindo e guardando. Ó, que gostoso. Nossa, gente, olha, que pena que vocês não estão aqui para comer isso daqui, gente. Quando chegava na quinta-feira, aí então a minha esposa e a minha filha... Vamos para segunda, gente. A minha esposa e a minha filha então começavam a fazer esse trabalho aqui, de picar os recheios todos, preparar todo tipo de recheio, para que a gente pudesse então montar as pizzas. E na sexta-feira, era uma linha de produção. Um passava molho, o outro colocava o queijo, o outro colocava a calabresa, o outro colocava milho, frango, o que fosse de ser de recheio. E quando era no período da tarde, então, esse pessoal vinha e buscava as pizzas e pagava a segunda parcela, né? o que faltava. Essa segunda parcela era o nosso lucro. Então, com metade do valor eu comprava o material, com a outra metade era o nosso lucro. Foi a primeira escola 250 pizzas, e aí nós começamos então a fazer uma rotina, porque assim, uma semana, já que deu certo nessa escola, então vamos aplicar isso nas outras escolas. Então começou um ciclo vicioso, porque passou mais um período de um mês, só que esse período de um mês depois se transformou em semana, porque cada escola era uma semana. E a gente sabe que acontece o que hoje em dia? Acontece hoje, na época acontecia, que é o que? Você usar o círculo social da pessoa. Então, o adolescente que estava se formando naquela época, ele era de um colégio, mas ele tinha amigos de outros colégios. E ele falava assim, ó, lá no meu a gente está fazendo desse jeito, por que vocês não fazem na de vocês? Logo, os colégios começaram a ligar atrás do meu pai, do serviço dele, para que isso pudesse acontecer. E a nossa, que nem eu falei, vocês viram, a gente começou com 5 pizzas, R$5. A gente chegou a 50 pizzas, que a gente vendia, em 3, 4 meses a gente vendia em que umas 2 horas, estava tudo vendido. As 50 pizzas, porque a gente criou frequência, a gente criou uma rotina e isso ajudou muito a gente no começo. E também daí a gente passou para 250, 350 pizzas. Então foi um negócio muito legal. 450 pizzas vendidas. Sovadas aonde? Onde que nós sovava? Braço. Ó, eu lembro que nessa época eu sovava uma massa, e o meu pai ficava descansando. Quando eu terminava de sovar essa massa, eu ia descansar e o meu pai vinha sovar outra massa. E eu pegava aquela massa que eu sovei e ia começando a abrir os discos de pizza. Então ia lá na outra mesa e pá. Depois que ele fazia isso, a gente invertia. E a gente Você abria e eu ficava no forno. E a gente fazia por horas, né? Para conseguir atender a produção. E deu certo esse empreendimento. Nós, quando fala em valores, na época a venda maior foi de R$1.800, mas isso era uma venda isolada. Era uma venda para uma semana, mas teve as outras semanas anteriores. Então, no mês a gente conseguia, no mês assim, fechadinho, todos os fins de semana, quanto mais ou menos a gente conseguiu no mês assim que a gente mais conseguiu? Naquela época lá a gente conseguiu aproximadamente uns R$3.000. Uns R$3.000, gente, R$3.000
líquido. 2000. No ano, sim, 2001, 2002. já nessa época. Comecinho de 2002, porque é onde as turmas começam a se formar muito no Já começo era, do ano. não, já era final de 2002. Final de 2002. Então, gente, vocês vejam o salto que a gente deu, né? Eu falo a gente, ele foi o cara que viveu o negócio, né? Na pele, né? O sanhaço, como diz. Mas a gente trabalhou sempre junto como família. Isso daí foi uma coisa que ajudou muito, porque a gente soube se ajudar, mas o que mais ajudou foi justamente esse conhecimento que ele tinha de empreendedorismo. Ele teve estratégia, ou seja, ele pegou tudo aquilo que ele viveu na empresa, a forma como ele vendia, a forma como a coisa acontecia, e ele simplesmente aplicou no mercado da pizza. Não teve uma mágica, não foi uma coisa assim, a nossa pizza era a melhor? Com certeza não era. Começo não. No Depois começo a gente foi aprimorando. Exatamente, a gente não se especializou naquela. A nossa especialização foi na vivência. Então, num dia a gente fazia uma coisa, no outro a gente colocava um ingredientezinho a mais, via que ficou melhor. Não tinha, como ele falou, internet na época para você descobrir upgrade das suas receitas, né? E na época a gente concorria com as pizzas, essas pizzas congeladas da Perdigão, da Sadia. Que era um mercado alto na E época. o pessoal falava assim, mas eu já passo no mercado e já compro essas pizzas, né? E a nossa ficava mais ou menos ali no mesmo valor. Só que quando a pessoa abria a caixa da pizza, ele via que não tinha nada a ver com a pizza que ele comprava no mercado congelado. Era fresca, né? Primeiro, fresca, que a gente produzia no dia que vendia. Segundo, Não era nada refrigerado, nada congelado. A gente produzia, terminou de produzir, encaixotava e saía para vender. Segundo, Até porque a gente nem tinha onde armazenar, né? material fresco. Segundo, qualidade é um fator muito importante, porque apesar da gente não ter condições alguma, todo empreendedorismo, tudo que você for empreender, precisa ter qualidade. Exatamente. E a Um gente, investimento constante na melhoria do teu serviço. quando oferecia a pizza, que abria a pizza, a pessoa sentia aquele aroma, aquele cheiro gostoso e falava, eu quero. Terceiro, recheio. A gente pega umas pizzas por aí afora que dá até medo de comer. Dá até vergonha de pagar o valor que a gente paga pela pizza. A gente paga em torno de R$18 hoje numa pizza de mercado, assim, dessas terceirizadas que tem no mercado para vender, mas a gente sempre compra para pôr mais recheio, né? Porque pôr mais recheio. não vem recheio, não vem. Então era material fresco, qualidade e recheio. Foi aonde a nossa margem de lucro na época era pequena, mas depois foi aumentando porque a gente foi ganhando freguesia. Então aí eu comecei a comprar direto do distribuidor, aí eu já consegui pegar mais em mercado, então eu tinha um valor menor Vocês vejam, gente, pesquisa. Uma coisa simples. Isso daí deu certo, um dos fatores pelo qual deu certo foi assim, o meu pai, ele não viu que tinha muita coisa para fazer e ele quis fazer tudo. Ele focou em uma coisa, pizza. E quando você foca em um produto, a coisa tende a acontecer melhor porque você tem uma vivência com aquele produto. O que acontece hoje? Tem muito confeiteiro que fala assim, a melhor maneira de eu ganhar dinheiro é eu entregando o bolo, o salgado e o docinho. Só que você tem 3 processos completamente compostos. E você tem que ter listas de compra para um, para outro e para outro, processo para um, para outro e para outro. Geralmente, quem está nesse ramo autônomo, como a gente trabalhou, você tem que cuidar da casa. Eles tinham a gente para cuidar, correria do dia a dia. Você começa a produzir, você tem que ficar de olho na nossa pizza aqui. A gente começa a produzir num horário, por aqui pro ladinho, geralmente é fim de tarde e noite. Daí você tem 3 processos, você não pesquisou nenhum deles, você não sabe fornecedor, você não tem contato nenhum, você não reinvestiu o teu dinheiro e daí que acontece? Quando chega 10 horas da noite que você começa a produzir, falta o tomatinho, aí você fala assim, poxa, e agora? Aonde que eu vou comprar o granulado que faltou, onde que eu vou comprar mais leite condensado, porque não houve um planejamento.
Então esse planejamento, gente, o fato de você focar em um produto te ajuda muito, as tuas chances aumentam muito, porque o nosso caso, que nem ele falou, a nossa qualidade cresceu de maneira que a gente buscava ser o número 1 do nosso ramo. Sempre foi o nosso intuito. Ele já teve uma empresa, ele já participou de um mercado que era competitivo, e desde o começo, uma das heranças, por sinal, que hoje eu, Lucas Pivisan, tenho do meu pai, é justamente isso. Uma frase que me marcou, ele sempre falou assim: faça uma vez bem feito para não fazer 2 vezes, né? Então a gente sempre se envolveu com qualidade. Tudo que a gente faz é com qualidade. Sim. Então, resumindo a história, a gente saiu de R$5, que era a única possibilidade que a gente tinha. Que é algo inacreditável. E em 1 ano e meio a gente estava entregando, em média, assim, pegando essas escolas, assim, uma média de 800 pizzas por mês. Então, foi algo que a gente conheceu esse resultado do empreendedorismo de uma forma dura, de uma forma penosa. E hoje, quando a gente vê pessoas pedalando no mesmo, como diz o ditado popular, né, pedalando no barro do deserto, do dilúvio. Pedalando no barro do dilúvio, ou seja, não sai daquela situação, é necessário buscar o conhecimento do empreendedorismo, que é um fator chave para que você possa sair da situação que você se encontra. Hoje, graças a Deus, para quem saiu daquela situação naquela época, hoje a gente pode oferecer para vocês, tipo, assim, onde a gente está, é nosso, né? A gente teve essa possibilidade. Esse é um detalhe, gente. Você vê, a vida mudou. Hoje, meu pai, ele já não trabalha mais com pizza. Hoje ele é professor, minha mãe é professora, né? Mas a gente começou e eles, assim, em 20 anos, nessa história que vocês acompanharam toda, eles conseguiram reverter o jogo de uma maneira que hoje eles têm a casa própria deles, hoje eles trabalham no que eles amam de fato. Foi uma fase, né? Mas foi uma fase que eles souberam aproveitar e uma fase que eles tiveram o resultado que eles tinham justamente pelo fator conhecimento, que é um fator que hoje pouquíssima gente busca, né? A gente não tem tempo de buscar, às vezes é um vídeo, às vezes é um áudio, a gente não tem tempo de parar, né? E falar assim, poxa, eu preciso entender a importância, né, de ter informações. Você vê, naquela época a gente não tinha internet, a gente não tinha um tutor, a gente não tinha alguém falando, começa por aí, faz daquele jeito, a gente não tinha isso. A gente teve que aprender na raça, né? E quando a gente aprende na raça, é muito doloroso, porque a gente passa por períodos onde a coisa dá certo, a gente passa por períodos onde a coisa dá muito errado, e tudo se torna um teste, porque nunca ninguém seguiu aquele caminho, nunca ninguém seguiu aquela rota, né? E hoje a gente está aqui compartilhando alguns pontos chaves que fizeram a gente conseguir dar essa volta. Eu buscava sempre assim, Deus me deu uma direção para ir fazer isso aqui, ó. Eu não sei. Agora vamos fazer uma pausa aqui, ó. Vamos passar um pano aqui, porque a primeira pizza já está saindo. Eu quero mostrar para vocês como que ficou a nossa Verace Pizza, né? Ó, gente, essa daqui que eu fiz aqui é uma quase toscana, então eu coloquei queijo, eu coloquei champignon, eu coloquei calabresa, coloquei folhas de manjericão, então, com certeza, sim, pensa na pizza, né? A gente vai comer, espero que você tenha visto direitinho. Agora eu vou colocar aqui, ó, uma tábua. Aqui onde a gente vai tirar a nossa pizza do forno. Vamos lá. Porque quando a gente chega na parte que vence, né, gente, a gente precisa comemorar com pizza. Quando a coisa acaba em pizza... Gente, dá uma olhada nisso daqui.
Eu vou chegar até mais perto da câmera. Eu vou chegar mais perto, ó. Olha isso, gente. Meu Deus do céu. Não tem palavras que descrevam, né? O gosto. Hoje a gente, que nem o meu pai falou, a gente trabalha e do que a gente ama e a coisa simplesmente acontece. Então, deixa eu tirar aqui a nossa pizza, né? Pessoal, se você gostou do vídeo de hoje, se você gostou do conteúdo que foi passado hoje, segue o nosso canal, né? Eu deixei para falar no finalzinho aquela frase chata que todo mundo fala: se inscreve, ativa lá o balango-dango do sucesso, entendeu? Porque nesse canal a gente vai te ensinar mais do que só uma receita. A gente vai te ensinar a fórmula da virada, como você faz para ter esse resultado todo. Eu quero agradecer ao meu pai que se dispôs a ceder a casa dele, a ceder o tempo dele, né, para poder fazer esse vídeo. Quero dizer aqui em rede nacional que eu te amo, que eu te admiro e que o quanto eu puder passar o conhecimento para frente, mostrar para pessoas e mais pessoas um pouco de tudo aquilo que você me ensinou, com certeza isso vai fazer toda a diferença. Eu te amo. Gente, o vídeo é esse, espero que vocês tenham gostado. Tem muito mais no nosso canal, segue a gente no Instagram, @cheflucaspibizan, no Facebook, @cheflucaspibizan, no Telegram, galera 180, todo dia eu posto coisa top, todo dia. Dica feroz de empreendedorismo, segue a gente, espero vocês no próximo vídeo. Isso aí.